E nós estamos chegando ao fim da nossa série sobre o profeta Jonas. E nós temos aí acompanhado a Odisseia, né, a história desse homem aí, que é um profeta fujão, um homem que preferiu morrer a fazer a vontade de Deus. Nós vemos no capítulo 1, Deus chamando o profeta, e em vez de o profeta se levantar a cumprir a vontade do Senhor, ele se levanta para fugir de Deus em direção a Tarsis. Ele queria ir para o fim do mundo para fugir da presença do Senhor, mas Deus, ele é soberano, né? E que nós estamos vendo nessa exposição é justamente isso. Deus, ele é o dono da salvação, ele é o misericordioso dono da salvação. Então Deus impede Jonas, ele faz com que aquele navio em que Jonas estava venha quase a sossobrar, venha quase a naufragar, e Jonas ele é lançado ali daquele navio pelos aqueles marinheiros ao mar, né? Ele quase se afunda, ele quase se afoga, mas aí a palavra nos diz que Deus trouxe ali a sua mão de misericórdia e ele proveu um grande peixe para que impedisse Jonas de morrer ali no fundo do mar. No capítulo 2, nós vemos Jonas justamente orando ao Senhor em gratidão por ter livrado ele da morte ali no fundo do mar, ali no oceano. Ele ora ao Senhor então, rendendo graças a Deus e se comprometendo a cumprir a vontade do Senhor. No capítulo 3, nós vemos Jonas fazendo isso. Ele é lançado ali novamente à terra e ele se compromete a fazer a vontade do Senhor. Ele prega a palavra do Senhor ali em Nínive, e a palavra de Deus nos diz que aqueles homens se arrependem. Eles creem no Senhor, se arrependem dos seus pecados e se entregam à vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que por causa disso houve ali arrependimento, houve contrição, e então Deus removeu a sua ira. Ele não puniu aquela cidade como ele faria. Deus então volta e desfaz aquilo que ele havia prometido de fazer. Então nós acompanhamos Jonas até aqui. Semana passada nós paramos aqui. E nesse capítulo, meus irmãos, no capítulo 4, nós vamos ver novamente um resumo do livro. Se a gente vê Deus chamando Jonas e Jonas fugindo, e Deus exercendo misericórdia com ele para trazer ele à sua vontade, nós vemos isso acontecer novamente aqui no capítulo 4, agora de maneira resumida e também sob outras circunstâncias. Jonas, ele se ira agora no capítulo 4 e ele sai da cidade, e Deus provê para ele um livramento em forma de uma plantinha, né, que conscientiza Jonas acerca do propósito de Deus, acerca do que Deus queria por meio do profeta. Agora Jonas é quem seria confrontado. Agora Jonas é quem seria intimamente transformado pelo Senhor. Porque Deus agora, meus irmãos, ele ia tratar o coração do profeta. Ele ia tratar o coração daquele homem fujão. No capítulo 1, nós vemos Jonas contra a tempestade. No capítulo 2, nós vemos Jonas contra o grande peixe. No capítulo 3, nós vemos Jonas contra a grande cidade de Nínive. E agora, nós vemos Jonas contra Deus. Vemos Jonas contra o Senhor. Agora era justamente a vez de Jonas enfrentar a Deus, de ele estar face a face com o Senhor. E ele estaria ali diante de um Deus que iria confrontá-lo e que ia fazê-lo não somente obedecer à vontade de Deus, mas também se conectar à vontade do Senhor. Porque no capítulo 2 nós vemos um Jonas disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo sem querer. Agora nós vamos ver Deus trabalhando na vida de Jonas justamente para fazer com que Jonas compreendesse, desejasse e se alegrasse com a vontade do Senhor. Ele precisava entender aqui, meus irmãos, mais um aspecto acerca daquele Deus a quem ele estava servindo, acerca desse Deus a quem ele dizia ser profeta. A gente precisa lembrar disso. Deus, ele é o misericordioso dono da salvação. O texto que resume o livro de Jonas está no capítulo 2, versículo 9, quando a palavra do Senhor nos diz que ao Senhor pertence a salvação. Então Deus, ele é o dono da salvação. Ele é o misericordioso dono da salvação. É Ele que revela a sua graça, é Ele que revela a sua misericórdia a quem Ele quer revelar a sua graça e misericórdia. E tanto Jonas quanto nós precisamos, meus irmãos, compreender que a nós não cabe fazer distinção, a nós não cabe fazer nenhuma escolha, mas a nós cabe somente pregar, nos tornando participantes da obra do Senhor. É interessante que, como Deus
providencia as coisas, né? Nós estamos falando do tema da juventude, que fala de nós sermos instrumentos na mão do Senhor, e a música que nós cantamos, como tema, ela diz isso, né? Deus é Deus e nós não somos, graças a Deus por isso, e essa é a realidade que precisamos aprender. O Senhor é Deus e não nós. Então, Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, és misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho e a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós estamos, meu Deus, diante da Tua Palavra e Te louvamos, meu Senhor, por ela. Nós Te louvamos, Pai, por chegarmos até aqui e por vermos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Te peço, Pai, que ministre cada coração nessa noite, ensinando-nos a Tua verdade, que no nome de Jesus saímos transformados, Senhor, pelo poder que é na Tua Palavra. Que haja, meu Deus, reverência ao Senhor, reverência à Tua Palavra e, acima de tudo, contrição de coração, providenciada pelo Teu Espírito, porque só Ele pode fazer isso em nós. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá para a nossa última exposição de Jonas. Nessa semana, não sei se vocês viram no jornal, mas Fernandinho Beiramar, um dos maiores traficantes da nossa história, um dos maiores narcotraficantes do Brasil, formou-se em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ele é um teólogo. Ele fez uma monografia e nessa monografia ele exaltava o Evangelho de Jesus e criticava coisas como a teologia da prosperidade. Então, Fernandinho Beiramar é um colega de profissão. Meus irmãos, dizendo isso aqui para vocês, eu não quero trazer um debate aqui sobre se Fernandinho Beiramar de fato se salvou ou não. Eu não quero falar aqui da conversão dele, se foi verdadeiro ou não, mas eu quero pensar com os irmãos no que ele já fez e no fato de que ele agora se diz um cristão, de que ele agora diz ser um cristão, e que isso pode trazer revolta em muitos corações. Isso pode fazer com que, no mínimo, a gente fique pensando: mas rapaz, um caba desse fez o que fez e agora diz que é crente, agora diz que é teólogo, e no dia que for solto, possivelmente, pode até se tornar um pastor. E é assim que muitas pessoas se sentem acerca de pessoas que estavam numa situação degradante e que, de uma hora para outra, se arrependeram, se converteram. E assim como a gente se sente, Jonas também se sentia aqui nesse momento. Jonas tinha esse mesmo sentimento no capítulo 4. Ele viu, meus irmãos, aquilo que ele não queria ver. Ele contemplou aquilo que ele não queria contemplar. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram na palavra do Senhor e se arrependeram dos seus pecados.
E o que nós vemos no capítulo 4 é justamente a revolta de Jonas com esse fato e a lição que Deus dá para ele. A lição que Deus dá ali para o profeta. O que o Senhor ia ensinar ali ao profeta, meus irmãos, e a cada um de nós aqui, é que a manifestação da compaixão de Deus em nós nos dispõe a manifestarmos compaixão na vida de outros. A manifestação da compaixão de Deus em nossas vidas nos leva a manifestarmos compaixão na vida de outras pessoas. É bem aquilo que a palavra de Deus nos diz, o que de graça recebestes, de graça dai. É bem esse o sentido. O que é que Deus quer de nós nessa noite, meus irmãos, com esse texto aqui e com esse livro, é nos motivar a obedecermos a Deus, a obedecermos ao chamado do Senhor, compreendendo a abrangência da graça de Deus e também nos dispondo a anunciar ao mundo a sua palavra. O que Deus quer de cada um de nós é que nós entendamos que Deus ele manifestou a sua graça sobre nós e que nós agora precisamos também manifestar graça de Deus a outras vidas. Que aquilo que nós temos recebido de Deus não é exclusivo para nós, mas que deve ser compartilhado com aqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Santo de Deus, falando nos dias de hoje, ele nos enche não até um nível, mas a palavra do Senhor nos diz que transborda. E esse transbordamento é justamente para atingir outras vidas, vidas daqueles que estão ao nosso redor. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. E Jonas, daqui até o final desse livro, ele não compreendeu, ele não entendeu esse fato. Mas sabemos que daqui até o fim da vida dele, ele compreendeu, e eu vou dizer ao final para os irmãos por quê. Por que eu estou dizendo isso? E a pergunta que fica para nós é, será que você também se identifica com Jonas? Será que você também pensa como ele? Será que você também tem as mesmas dificuldades de Jonas? Então vamos ver a vida de Jonas aqui, aquilo que aconteceu com ele no capítulo 4, para nós percebermos essa verdade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos a ira de Jonas aqui no versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Diz o versículo 1 da palavra do Senhor. Observe, meus irmãos, o texto diz aqui, com isso. Com o que, pastor? Com o que Jonas ficou tão chateado? E a resposta está aqui no capítulo 3, versículo 10, principalmente, com o fato de que Nínive se arrependeu e Deus demonstrou misericórdia para com esse povo. Ele não os puniu como ele disse que faria. E aí passaram-se os dias, Jonas esperando o negócio acontecer, e passaram-se ali os dias, mas Jonas via somente arrependimento em Nínive. Ele só via somente o povo se arrependendo. E ele também sabia que Deus, ele trata o coração contrito e quebrantado de outra forma. Ele sabia como Deus trata uma pessoa que se arrepende, uma nação que se arrepende, que Deus refreia o mal que diz que ia fazer. E isso deixou Jonas, meus irmãos, terrivelmente irado e desgostoso. E aí o sentido aqui do texto, no original, no hebraico, ele é bastante enfático. Jonas ficou queimando de ódio. Ele ficou azedo de raiva. Ele ficou com uma pimenta na boca de tanto ódio, tanta ira que estava ali no seu coração. Ele estava contrariado também, diz a palavra de Deus, desgostoso, é a mesma coisa que contrariado, porque a destruição que ele estava esperando não aconteceu. A destruição de Nínive que ele estava esperando não aconteceu. Ele queria, meus irmãos, ver Nínive destruída, arrasada, virada de cabeça para baixo, porque ele sabia que a salvação daquela cidade representava uma grande ameaça para a sua nação de Israel. Aquela nação, se arrependendo, ia logo se levantar contra Israel e ser instrumento de punição de Deus contra Israel, que ali estava em idolatria. Então, para Jonas, meus irmãos, Deus deveria ser uma divindade tribal. Para Jonas, Deus só deveria ser o protetor de Israel. Ele só poderia ser o Deus exclusivo ali de Israel. Por isso, a sua ira. E é interessante, meus irmãos, que essa ira de Jonas ela é bem parecida com a ira daquelas pessoas que não vêem sentido a pregar para outras pessoas, porque o Deus é o Deus que cuida somente dos seus assuntos, das suas necessidades, só cuida ali daquilo que está envolto nas questões do seu próprio umbigo. Que Deus não é o Deus missionário que aparece na palavra de Deus, que vai atrás ali dos pecadores, que vai atrás da ovelha perdida, vai atrás da dracma perdida, vai atrás do filho pródigo.
As pessoas acham que Deus só deve cuidar de mim, só deve cuidar da minha igreja, e não que ele tem que ser um Deus missionário e que me usa para isso. E o sentimento de Jonas é muito parecido aqui. Jonas achava, meus irmãos, que as prioridades de Deus estavam erradas, que Deus estava cuidando de outro assunto em vez do que ele deveria cuidar. E quantos não pensam assim? Quantos não têm esse mesmo sentimento de Jonas? Jonas se esqueceu de todo o bem que Deus tinha feito na vida dele, de toda a bênção que Deus tinha dado e todo o livramento que Deus tinha dado para aquele homem, mesmo ele sendo um pecador de marca maior, um fujão, um teimoso, uma porta. Ele não admitia, meus irmãos, que Deus, da mesma forma que foi misericordioso com ele, também fosse misericordioso com aqueles pagãos. É aquela coisa, né? Todas as coisas para mim e para os outros nada, né? Venha a nós e teu reino, coisa alguma. Essa atitude de desgosto de Jonas, essa atitude aqui de contrariedade de Jonas, ela é bem característica, meus irmãos, dos nossos dias. Porque nós, nos dias de hoje, estamos vendo homens que não aceitam ser contrariados por Deus, que não aceitam que Deus lhes diga não, que não aceitam que Deus faça algo diferente daquilo que eles querem fazer. Eles não aceitam perdas, não aceitam que estão errados e que precisam de conversão, ou que do jeito que eles estão levando a sua vida, esse jeito é incompatível com o jeito de Deus, ou mesmo quando Deus exige que cumpram a sua missão. Eles não aceitam, eles não toleram isso. Deus só é Deus até o momento em que exige alguma coisa de nós. Esse é o pensamento do mundo de hoje. E como sofrem, meus irmãos, essas pessoas? Como sofrem aqueles que são assim? E Jonas, ele é o maior dos exemplos. Se ele tivesse aqui vivo nos dias de hoje, talvez com esse jeito dele truculento de ser, ele ia meter a mão na cabeça de todo mundo e dizer: para de besteira, que eu sofri demais por causa da minha teimosia. E você vai sofrer do mesmo jeito. Como sofrem, meus irmãos, aquelas pessoas que vivem nessa situação de desentendimento para com Deus, de desobediência para com Deus. Jonas estava aqui nos mostrando isso, sendo testemunha disso. No versículo 2 e 3, nós vemos aqui a oração de Jonas. Ele fica irado, ele fica ali totalmente desgostoso, e então ele começa a orar ao Senhor. Mas preste atenção na oração de Jonas. Ele diz: ah, Senhor, não foi o que eu te disse, estando ainda na minha terra? E é por isso, Senhor, que eu me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és um Deus clemente, és misericordioso, és tardio em irar-se, e é grande benignidade, e te arrependes do mal. Foi por causa disso. Eu te peço, Senhor, que me tire a vida, porque é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que continuar nessa situação. E em Jonas, pela segunda vez, nesses dias aqui que nós estamos acompanhando a vida dele, pela segunda vez ele ora a Deus. Pela segunda vez ele fala com o Senhor. Pelo menos isso, né? E aí tem um autor chamado Warren Wiersbe. Ele diz que Jonas, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares. Foi o ventre do peixe. E agora ele faz a pior das orações no melhor dos lugares. Nínive vivendo um avivamento. E como, meus irmãos, é perfeita essa colocação aqui do Dr. Warren, porque se no ventre do peixe ele orou louvando a Deus pela misericórdia e pela compaixão, aqui ele critica o Senhor pelas mesmas coisas. Se ele louva a Deus porque Deus trouxe livramento, trouxe misericórdia e compaixão, agora ele estava criticando Deus por ser um Deus misericordioso e compassivo. Nessa oração nós vemos ser Jonas, meus irmãos, contrário não ao que Deus estava fazendo, mas ele era contrário ao ser de Deus. Ele se coloca em contrariedade ao próprio Deus, ao próprio ser, características e atributos do Senhor, aquilo que Deus é. E aí ele põe em Deus a razão da sua fuga. Aí a gente já começa a ver Adão, né, aqui agindo a milésima potência. Assim como Adão disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é tua. Da mesma forma, Jonas está dizendo aqui: se eu fugir, foi por causa do Senhor. A culpa é do Senhor. Foi o Senhor que me fez fugir. Então ele está colocando aqui em Deus a razão da sua fuga. Observe só o que ele diz, meus irmãos, no versículo 2, parte C. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande benignidade, e te arrependes do mal. Ele fala:
tu és, e por causa disso eu fugi, Senhor. Jonas, ele estava ali se opondo ao fato de Deus ser justamente clemente, em primeiro lugar, e a clemência de Deus significa que Deus é um Deus paciente, ele é benigno nas suas obras, ele se mantém fiel ao seu propósito, ao seu plano de salvar pecadores. Ele não age conforme as circunstâncias. Deus, ele nunca vai perder a cabeça e dizer, chega, não vou mais mexer com isso aqui não, vou acabar com tudo. Deus é um Deus clemente, porque ele é extremamente paciente ao seu propósito de salvar vidas, ao propósito de nos moldar à sua vontade. Deus é misericordioso. E Deus, ele é misericordioso, e por ser misericordioso, meus irmãos, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele não nos castiga conforme as nossas obras. Ele não nos pune conforme o nosso merecimento. A palavra diz que ele também é tardio em irar-se. Isso significa que enquanto nós somos rápidos em acendermos o pavio, Deus é longânimo e antes de tudo, ele se compadece e perdoa. Antes de todas as coisas, Deus exerce compaixão e perdão. Deus também é benigno, meus irmãos, porque ele é gracioso e nos trata com imerecida bondade. Ele nos trata não como nós merecemos, mas de uma maneira muito melhor do que nós um dia poderíamos merecer. E Deus se arrepende do mal. Pastor, Deus se arrepende? Nós já vimos a semana passada que Deus não se arrepende. Isso aqui é uma tentativa de explicar um sentimento, com o sentimento humano, algo divino, né? Então, não é aqui que Deus se arrepende como nós, é uma antropopatia. Isso quer dizer que Deus, ao tempo que vê um pecador se arrependendo, ele deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Então é esse o sentido. Ele não puniu Nínive como ele deveria punir, mas ele agiu com graça ali naquele lugar. Deus, meus irmãos, ele se deleita na misericórdia muito mais do que no castigo. Ele tem muito mais prazer em exercer misericórdia do que em exercer justiça. E essas características, elas acenderam a ira de Jonas. Essas características tiraram Jonas do sério, fez ele queimar de ódio. Mal sabendo Jonas que se não fosse a compaixão de Deus, não só os ninivitas, mas o próprio Jonas não poderia estar na presença do Senhor. Não poderia se manter de pé na presença de Deus. Lembrem-se do que diz Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, Jonas estava dando uma de João sem braço aqui, de Jonas sem braço. Jonas, meus irmãos, ele não só não se comprazia nas atitudes de Deus, ou seja, ele não tinha prazer nos atributos de Deus, como ele também não queria se alegrar com a obra do Senhor. É tanto que no versículo 3, a palavra do Senhor nos mostra aqui, que Jonas pediu para tirar a vida, porque é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que estar ali vendo os ninivitas se arrependerem. Ele queria morrer por ver Nínive viver. O fato daquela nação, daquela cidade ter se arrependido, para ele era terrível. Então, ele estava triste e ele preferia estar triste do que se alegrar com o coração de Deus. Ele preferia estar triste do que estar alegre em ver o Senhor salvando vidas. Para Jonas, meus irmãos, ou as coisas eram do jeito dele, ou não era de jeito nenhum. Ou as coisas aconteciam como ele queria, ou não deveriam acontecer. E quantos agem como Jonas? Quantos são como Jonas, meus irmãos, que desistem de tudo, porque as coisas não seguem a sua vontade, ou porque as coisas não se voltam à sua direção, ao seu umbigo, e aí são pessoas, como a gente vê nos nossos dias, que deixam a comunhão, deixam a igreja, deixam tudo, porque aconteceu alguma coisa que não a alegrou, que não foi conforme ela queria. Pessoas que deixam de se dedicar à obra de Deus, mas também deixam de se dedicar aos seus ministérios, ao casamento, à sua vida como um empregado, e se torna um péssimo funcionário, ou então deixa de ajudar alguém. Está ali empolgado, estou fazendo, está acontecendo, mas aí aconteceu do jeito que ele não queria, aí ele, não mexo nunca mais, não vou mais, não quero mais saber. Se não é de um jeito que me agrade, também não é de jeito nenhum. Se Deus não fizer como eu quero, Deus não presta e eu não quero mais conta com Ele. Quantos, meus irmãos, Jonas nós temos em nossos dias? Quantos Jonas nós temos vivendo entre nós?
Mas a palavra de Deus nos mostra como a oração é maravilhosa, como a oração é algo precioso, meus irmãos, porque a oração ela nos confirma a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E a gente vê isso na própria vida do Senhor Jesus. Quando ele ia orar ali no Getsemane, ele se coloca diante do Senhor, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas a segunda oração de Jesus foi justamente: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas se seja feita a tua vontade. Quanto mais nós oramos, quanto mais estamos à presença de Deus, mais Ele vai nos esclarecendo da sua vontade. Mas Ele vai peneirando em nós aquilo que de fato é prioritário. Nenhuma razão, meus irmãos, fica de pé diante das razões de Deus. Todo falso argumento morre quando nós estamos de joelhos, quando nós estamos em oração. Quantas vezes, meus irmãos, eu já fui orar ao Senhor para reclamar de alguma coisa, não com Deus, mas de alguma situação, dizer: Senhor, está difícil, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, as coisas são assim? E aí, ao fim da oração, eu acabava pedindo perdão ao Senhor, porque eu percebia que o que estava acontecendo era por minha causa. Quantas vezes eu já não fui orar dizendo: Senhor, me providencie isso que eu estou precisando tanto. E aí, ao fim, eu acabo agradecendo a Deus por perceber que Ele tem dado muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Então a oração faz isso conosco. Ela faz isso em nossos corações. Pelo menos isso deveria acontecer aqui com a vida de Jonas. Mas até esse momento não acontece. Era o que deveria acontecer, mas não acontece. E a gente observa isso no fato de que Deus responde a Jonas no versículo 4 e 5. E aí observe, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz. Disse o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira? E aí o versículo 5 diz que Jonas fez o quê? Saiu da cidade. Aí a gente volta para aquele Jonas do capítulo 1, que Deus fala uma coisa para ele, e aí ele, em vez de obedecer e ouvir a voz do Senhor, o que ele faz? Foge. Mais uma vez Jonas resolve fugir agora para fora da cidade. E aí então, a palavra diz que ele se assenta ali no oeste dessa cidade, ele faz uma enramada, uma espécie de barraca ali, e ele se senta debaixo dela até ver o que aconteceria com a cidade. Então Deus ele começa a questionar Jonas aqui, meus irmãos. Deus começa a dizer a ele: é justa essa tua ira, Jonas? É razoável essa sua ira? Como se ele estivesse dizendo: olha, é lícita, é justa, Jonas. Você tem razão de estar irado assim? Você tem algum motivo de estar dessa forma? É certo você ficar irado porque eu perdoo e abençoo a quem você não gosta? É certo você ficar aí todo chateado porque eu estou fazendo a minha vontade? E aí o que é que Jonas responde para Deus? Nada, ele foge. Ele vai embora. Ele sai da presença do Senhor. E aí, como o texto está aqui composto, parece até que eles estavam conversando e Jonas simplesmente se vira e sai, batendo o pé como um menino mimado. E aí vai ali para a porta da cidade, tentando fugir da presença de Deus. Um coração, meus irmãos, que não é quebrantado pela voz do Espírito Santo, um coração que não consegue entender as suas prioridades em oração, é aquele coração que até ouve e até entende que ele está errado, porque, pelo amor de Deus, Jonas não podia pensar que estava certo aqui, mas a sua obstinação é tão grande que ele prefere fugir da presença do Senhor a admitir o seu pecado com humildade. Sabe aquela pessoa que está dando murro e ponta de faca, que está batendo com a porta na cara, e ele sabe que está errado, ele vai em oração e ele sente o Espírito Santo tocando no seu coração, dizendo: olha, você está errado. Mas ele diz assim: não quero saber, não vou fazer, vou embora. Isso é uma prova de um coração terrivelmente obstinado, meus irmãos. Jonas, ele permanece irredutível e ele sai da cidade. Ele constrói uma tenda, e ele era muito bom nisso, porque israelitas eles tinham experiência ali em construir tendas. Tanto que havia na tradição de Israel a festa das tendas, que era justamente onde eles construíam ali barraquinhas e se lembravam do tempo que estavam em peregrinação do Egito para a terra prometida. Então ele era experiente em fazer tendas ali. E lá ele fica esperando a sua vontade prevalecer em vez da vontade de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: vou sentar e esperar. Quero ver se Deus não vai perceber que eu estou certo e vai fazer segundo a minha vontade, agindo com justiça contra essa nação de Nínive. Mas uma coisa que a gente percebe, meus irmãos, a palavra é que com Deus não se negocia. Deus, ele não aprende lições.
Deus não ouve conselhos. Ele não é, meus irmãos, como a estátua de Santo Antônio. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, que a estátua de Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio, ela atende você quando você aperta ela. Aí tem várias simpatias, né? De botar na geladeira, no congelador, amarrar, botar de virada para a parede, virar de cabeça para baixo, botar debaixo d'água. Então, quanto mais você faz essas coisas, diz aí a tradição, Santo Antônio vai lhe ouvir e vai lhe atender. Então, se você castigar o santo, ele lhe ouve. Mas Deus não é assim. Deus, meus irmãos, não é um Deus que se conforma com as nossas vontades. Deus não é um Deus que é mudado pelo nosso querer. Muito pelo contrário. Somos nós, meus irmãos, que nos conformamos a Ele. Somos nós que somos moldados à sua vontade. A vontade de Deus sempre prevalece. Jonas já deveria ter aprendido isso nessa altura do campeonato. E se nós, meus irmãos, não aprendermos, nós é quem vamos sofrer. Nós é quem vamos passar a disciplina amorosa de Deus. A disciplina amorosa do Senhor, que embora seja manifestação de amor, dói. É complicada. É como se afogar, é como estar ali enrolado em algas, é quase morrer por causa do pecado. O que a gente observa, meus irmãos, nesses versículos é que a murmuração é justamente uma característica de um coração que não está satisfeito em Deus. A murmuração, ela é uma característica daquela pessoa que não tem prazer no Senhor e na sua vontade. A murmuração é a característica de um coração que está tão desconectado que ele não se alegra nos propósitos de Deus. E ele nem consegue ter esperança em meio à tribulação. Ele já diz, quero morrer. Chega, não dá mais. E é por isso que a gente vê nos nossos dias tantos casos de pessoas que estão lançando mão do suicídio. Porque elas não conseguem mais ver a mão do Senhor. Elas estão tão longe de Deus que não conseguem mais ver a mão do Senhor. E aí, em vez de ter esperança na tribulação, em vez de se alegrar em Deus, ela diz, chega, eu não aguento mais, é melhor morrer. Jonas, meus irmãos, ele nos revela a partir de agora, mais uma vez, a sua contradição. Mais uma vez, o fato de que ele era um profeta contraditório, porque ele se desgosta quando os outros são abençoados e se alegra quando ele é abençoado. Então, quando os outros estão recebendo a bênção, ele fica chateado, mas quando o negócio é com ele, aí ele fica feliz. E isso a gente vê quando Deus começa a trabalhar aqui o coração de Jonas. Quando Deus dá uma lição ali para Jonas, dos versículos 6 a 8. Observe que a palavra de Deus nos diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. E aí então o que ele faz? Ele pede de novo para morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Meus irmãos, meus amados, Deus agora vai tratar a ira do profeta Jonas e vai mostrar a contradição de Jonas aqui nesses versículos. Porque o sol naquela região, que era ali um semideserto do Oriente Próximo, era muito quente. Era um sol ali muito quente, as temperaturas eram muito altas. E mesmo com a experiência de Jonas, de israelita, de fazer tendas, né, de construir ali cabanas, aquilo não era suficiente para livrar ele do calor. Aquilo não era suficiente para livrar para a sua provisão. Então, o que é que Deus faz? Deus, ele providencia novamente um peixe, mas agora não é um peixe, né? É uma planta. Ele mais uma vez traz o livramento para Jonas, para que livrasse ele daquele sol escaldante do deserto. E ele faz crescer essa planta, a gente não sabe qual é. Algumas traduções vão estar aí como a boboreira, né? Algumas outras traduções vão estar como mamoneira, o pezinho da mamona, e outras vão estar até como uma videira. Não se sabe, também não importa saber, porque, meus irmãos, o que importa é que essa planta ela tinha folhas grandes e eram grossas o suficiente para proteger Jonas. E aí, com isso, pela primeira vez, a gente vê Jonas feliz. Pela primeira vez, nós vemos Jonas sorrindo, alegre. Como isso é interessante, né? Versículo 6
a palavra nos diz aqui que Jonas, ele ficou alegre em extremo por causa da planta. Primeira vez que ele fica feliz. Ele não se alegrou com a conversão dos marinheiros. Ele não se alegrou com o peixe que o livrou da morte. Ele não se alegrou nem mesmo por ter sido instrumento para a conversão de uma cidade de 600 mil habitantes. Nem isso fez com que ele ficasse feliz. E a gente observa, meus irmãos, que o senso de prioridade de Jonas estava um pouco estranho aqui. Que ele estava trocando um pouco as suas prioridades. E Deus queria mostrar justamente isso para ele. Mostrar para Jonas que se ele era capaz de se alegrar com o conforto que uma planta iria trazer para ele, não deveria se alegrar o Senhor com milhares de pessoas salvas. E é justamente isso que Deus começa a fazer aqui. Porque no dia seguinte, meus irmãos, o Senhor envia uma lagarta ali, um verme, na região ali de Nínive. Há uma lagarta preta com uns espinhos, e ela é bem característica na região. E aí essa lagarta destrói ali a planta e faz a planta secar, diz o versículo 7. E depois disso, quando o dia nasceu, Deus envia um vento. E esse vento, embora não fosse forte no sentido da velocidade, ele é um vento que lá na região se chama de siroco. Ele é o vento que deu nome até ao carro da Volkswagen, Siroco. Esse vento, meus irmãos, ele tem a característica de ser calmo, porém, ele é extremamente quente e ele é carregado de partículas de areia. E aí o que ele faz? Ele faz a temperatura subir. Ele faz a temperatura ficar muito alta. E aí, junto com o sol que já estava na cabeça ali de Jonas, e também as celebrações que estavam acontecendo ali em Nínive, Jonas sucumbe mais uma vez e pede para morrer. Ele diz, não aguento mais, chega para mim. Jonas, ele se alegrava, meus irmãos, em extremo, com uma insignificante planta, com um insignificante arbusto, e tinha compaixão dessa planta, mas ele não se alegrava em ver uma cidade salva. Ele não se alegrava em ver uma cidade convertida. Como ele, meus irmãos, como esse profeta, as prioridades de muitas pessoas são extremamente estranhas. As prioridades do povo do nosso tempo têm sido extremamente estranhas, porque as pessoas se preocupam mais com aquilo que lhes traz conforto do que com a obra do Senhor. Elas se alegram mais com aquilo que vai trazer algum benefício para elas do que ver a obra do Senhor sendo feita. Elas se alegram nas coisas que lhes são úteis, mas sentem tristeza em investir naquilo que não vai lhe trazer benefício. Aí eu falo do ponto de vista humano. Seja investir com a obra missionária, seja gastar o seu tempo com evangelização, seja mover-se do seu conforto em prol da obra do Evangelho. Então, as pessoas só gostam daquilo que são úteis, mas ficam tristes, se sentem pesadas quando vão fazer uma coisa para o Senhor. Muitos preferem, meus irmãos, morrer a se alegrar com a obra de Deus. Muitos preferem morrer a ver a glória do Senhor sendo manifestada. E esse é o ponto do questionamento de Deus. Essa é a questão que Deus queria fazer com que Jonas compreendesse. E aqui nós chegamos ao nosso último ponto. Porque o último ponto, meus irmãos, da nossa exposição, que está nos versículos 9 a 11, é que Jonas somos nós. Jonas somos cada um de nós. Jonas sou eu, é você que me ouve. Nem adianta olhar para mim e dizer, não sou. É você sim. Meus irmãos, Deus agora começa a confrontar Jonas. E ele questiona Jonas sobre a loucura de Jonas. E observe o que diz o versículo 9 a 11. Deus pergunta ali a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? De novo você está fazendo questão por causa de uma planta. E aí Jonas, muito humilde, responde, é razoável a minha ira até a morte. E aí então o Senhor se volta para ele e diz, você tem compaixão de uma planta que não lhe custou trabalho, que você não plantou, não fez crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? E por que que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Por que, Jonas? Nesse questionamento, meus irmãos, nós vemos que Jonas somos nós, você e eu. Porque Deus mais uma vez questiona ali o profeta. E aí Jonas, em vez de responder de maneira sábia, ele responde dizendo, sim, é razoável a minha ira.
Jonas achava, meus irmãos, que ele tinha alguma razão com a sua ira. É como se ele dissesse o seguinte: o Senhor me tirou tudo e só me deu desgosto. Eu estava em paz em Jerusalém, e aí o Senhor veio e me trouxe para cá. Eu fugi do Senhor, e aí o Senhor foi atrás de mim lá no navio, me derrubou daquele navio. Eu passei 3 dias e 3 noites ali no ventre do grande peixe. O Senhor me joga de novo no mar, me faz andar 800 quilômetros para pregar para um bando de gente ruim, que só merece a morte. E ainda perdoa esse povo, e ainda perdoa essa nação. E como se não bastasse, o Senhor me dá um único motivo de alegria em todos esses dias, e depois tira de mim. E depois me tira a plantinha. O Jonas estava pirado, meus irmãos. Eu tenho razão para estar furioso, pensava ele. Até mesmo para desejar a morte. Para que viver? Para que eu vou continuar vivendo numa situação dessa? E mais uma vez, meus irmãos, Jonas se ira com Deus e deseja a morte. Por 2 vezes ele faz isso. Jonas, ele teria se alegrado com a destruição daquelas pessoas e com a preservação da plantinha. Ele se alegraria com a destruição de 600 mil pessoas, mas ficaria feliz com uma planta que sobrevivesse. Ele amava mais as coisas do que as pessoas. Parece o tempo que a gente vive hoje, né? Onde um animal é mais importante do que um ser humano. Do que uma planta é mais importante do que um ser humano. Parece com os tempos em que a gente tem vivido. Isso só mostra a contradição daquele profeta. De novo, meus irmãos, ele mostra isso, porque enquanto os gentios se alegravam em Deus, preste atenção nisso, enquanto os gentios se alegravam no Senhor, o profeta estava blasfemando o nome do Senhor. Nós vemos os gentios cultuando a Deus em todo o livro, e o único crente da história é quem estava fazendo tudo errado. A vida daquele, meu irmão, que não entende, que não tem prazer em Deus, é uma vida de interminável contradição. É uma vida de interminável contradição. E aí Deus agora continua questionando a Jonas, no versículo 10 e 11, como nós já vimos. E é interessante a gente observar, meus irmãos, como esse livro termina. Porque o livro de Jonas, ele não tem uma conclusão. Ele termina com questionamento. Ele termina com a pergunta, um dos poucos livros da palavra de Deus que terminam assim. Deus, ele mostra ali a tolice do profeta em dar valor a alguma coisa que é tão insignificante quanto uma planta e achar ruim Deus se importar com a vida de pelo menos 120 mil crianças e também com os animais, que eram coisas muito mais importantes aos olhos do Senhor. A palavra nos diz, meus irmãos, que os homens eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, que mesmo diante da queda, os homens ainda têm ali um resquício do Senhor. Que a vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho e que vidas sejam salvas. Essa é a vontade do Senhor. Mas o profeta, ele ficou chateado com isso porque ele queria saber de uma planta. E aí, meus irmãos, a pergunta do Senhor é a seguinte: eu não poderia ter compaixão de 600 mil pessoas, em vez de atentar aos desejos egoístas de um profeta mimado que queria saber de uma plantinha? Deus, ele questiona isso, meus irmãos, e o livro termina dessa forma. Porque não era Jonas quem devia responder isso aqui agora. Mas essa questão, ela é para mim e para você. Deus está perguntando isso por meio de Jonas para nós. Meus irmãos, nós não temos aqui um registro histórico escrito dizendo Jonas se arrependeu e se voltou para Deus. Mas nós temos uma prova de que Jonas se arrependeu sim. Pode até pensar, como, pastor? Tem alguma outra referência que fala de Jonas? Não, mas nós temos uma prova de que Jonas de fato se arrependeu. Aí eu pergunto para vocês, quem é que estava com Jonas nessa viagem toda? Além de Deus? E do peixe? Quem estava com Jonas? Quem estava com Jonas? Ninguém! Tinha ninguém com Jonas. Estava sozinho na viagem, ok? Tinha ninguém com Jonas. Quem escreveu esse livro então? Jonas. Jonas foi quem escreveu esse livro, meus irmãos. E a prova é justamente essa. Esse livro é uma prova de que Jonas se arrependeu. Esse livro nos mostra, meus irmãos, que houve ali arrependimento da parte desse profeta. Esse livro nos mostra que Jonas
se arrependeu, e o texto não vai nos mostrar, mas o texto é a prova disso, que ele escreve esse livro justamente depois de voltar para Jerusalém. Ele retorna para casa e ele vai então e escreve esse livro, contando a sua história e questionando agora os israelitas acerca daquilo que Deus perguntou para ele. Não teria eu misericórdia de uma nação gentílica como Nínive? Jonas foi confrontado com essa pergunta e agora os israelitas seriam confrontados com essa pergunta ao lerem esse livro. Então, quando eles lessem aquilo que aconteceu com Jonas e vissem essa pergunta, eles mesmos iam pensar: rapaz, então Deus não é só um Deus da nossa tribo, Deus é o Deus de todas as nações e Ele pode ter misericórdia também de outras nações. E é interessante que a partir da vida de Jonas, meus irmãos, nós vemos aqui Deus usando outros profetas para anunciar ali a outras nações, agora não dentro do mesmo contexto, de mandar para um outro lugar, mas nós vemos Isaías fazer isso, vemos Jeremias fazendo isso, Deus demonstrando misericórdia para com povos de outras nações. Então o questionamento de Deus, meus irmãos, é esse: não poderia ter eu compaixão dos gentios? Não poderia eu ter compaixão de outras nações? E mais, e aí, assim como o povo de Israel foi questionado, agora 2700 anos depois, nós, na Igreja Batista de Puxim, também somos questionados. Não deveríamos nós também ter compaixão? Não deveríamos nós também agir como Deus e nos alegrar em ver Deus salvando gente que não presta? Não deveríamos nós estarmos felizes em ver o Senhor salvando vidas? E muito mais, nós não deveríamos participar dessa obra de salvação? Nós temos nos preocupado com os nossos conterrâneos que estão vivendo em pecado? Nós nos sentimos motivados a ir pregar para essas pessoas? Nós nos alegraríamos em ver pessoas daqui de Puxim que a gente sabe que não presta, salvos em Cristo Jesus, se tornando pastores? Nós nos sentiríamos motivados, meus irmãos, por João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e como igreja nos sentimos responsáveis por fazer o Evangelho também chegar ao mundo inteiro? Deus, meus queridos, Ele usou Jonas, Ele usou o seu livro no passado, justamente para mostrar-se como um Deus missionário ali aos israelitas. E também serve para nós, para nos mostrar o nosso erro e aquilo que nós devemos fazer. Porque Jonas, ele não queria, até esse momento aqui, deixar suas vontades em função da sua missão. Ele não queria deixar a sua vontade em função do que ele tinha que fazer. Mas nós, meus irmãos, não devemos ser Jonas. Por mais que pareçamos com ele, nós não devemos ser como Jonas, nós devemos ser como Cristo. Porque Filipenses capítulo 2 nos diz: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, fazendo-se de escravo e recebendo a morte que o escravo deveria receber, a morte de cruz. Jesus deixou a sua glória no céu para vir até nós. E agora Jonas não queria deixar o seu conforto ou o seu achismo para poder pregar o Evangelho. Nós temos, meus irmãos, que ser como Jesus e não como Jonas. Porque foi pela obra de Jesus que o Evangelho chegou até nós. Foi pela obra de Cristo que o Evangelho alcançou essa nação gentílica do Brasil. E nós precisamos seguir os seus passos. Precisamos, meus irmãos, sair dessa zona de conforto, sair do constrangimento, da vergonha, do achismo e pregarmos a Jesus. Porque em menos de 40 dias, Puxim pode ser destruída com a volta de Cristo. E muitos serão destruídos. Deus está chamando você para essa obra. E Ele está dizendo: olha, breve tempo eu vou acabar com tudo isso aqui. E nós devemos participar dessa obra de Deus, pregando a sua palavra. Deus, Ele manifestou, meus irmãos, a sua misericórdia ao profeta, mesmo diante da sua ira, para poder mostrar que essa misericórdia deveria ser manifestada por Ele e por Israel a todas as nações. E da mesma forma, mesmo sendo idênticos a Jonas, nós temos experimentado a misericórdia de Deus para que nós vejamos a necessidade de mostrar essa misericórdia aos pecadores e não fugirmos da sua vontade. E aí fica para nós o questionamento ao final desse livro: você tem fugido de Deus e da sua missão, meu irmão? Você tem fugido do Senhor? Você tem tentado ir para o fim do mundo em vez de estar no centro da vontade de Deus?
Eu quero encorajar você a retornar, meu querido, porque Deus, ele não é um Deus iracundo, não é um Deus que nos pune conforme o nosso merecimento, muito pelo contrário, ele é misericordioso e perdoador. Ele é um Deus que age com compaixão. Então você pode chamar pelo Senhor, você pode clamar por Ele, porque Ele vai te erguer para uma vida de obediência. Ele vai levantar você para viver segundo a sua vontade. Talvez, meu querido, você ache que as dificuldades que você tem passado são somente castigos da parte de Deus ou coisas do acaso, mas não é isso. É o amor do Senhor na sua vida. Porque Deus, ele pune, ele castiga, ele ensina, ele exorta aos seus filhos. Aqueles que não são dele, a palavra diz que Deus abandona para que eles vivam como quiserem. Já os seus, Deus cuida, Deus pune, Deus castiga. Então, veja o amor de Deus. Veja o cuidado de Deus sobre a sua vida. E em vez de aprender com a dor, conforme-se à vontade do Senhor. Veja, meu querido, que no fim de tudo, tudo vai dar certo. E o resultado vai ser justamente o seu coração convertido a Ele e disposto a fazer a sua vontade. Você pode estar no meio de uma tempestade agora, mas saiba que o fim disso vai ser você mais santo, você aperfeiçoado, você aprimorado pela potente e bondosa mão do Senhor. E talvez hoje você esteja com o coração amargurado, você esteja com raiva de alguém que lhe fez um grande mal, que lhe ofendeu, que trouxe a você uma tristeza muito grande. Mas eu quero dizer nessa noite, meu querido, perdoe. Libere perdão. Porque só assim você vai experimentar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então peça que Deus salve essa pessoa. Peça que Deus abençoe essa pessoa que você tem tanta tristeza, tanta mágoa no coração. Meu querido, se conforme à vontade de Deus e pare de sofrer. Parece até coisa de outra igreja, né? Mas é verdade. Se conforme à vontade do Senhor. E aí você vai sair desse momento em que você está, dessa tempestade onde você está. Você vai sair do fundo do mar e vai se reerguer. Opte pela obediência. Opte pela vontade do Senhor. Deseje fazer a vontade de Deus. E arrependa-se de querer coisas que não têm sentido. Arrependa-se de querer as coisas do seu jeito. Arrependa-se de querer que tudo aconteça conforme a sua vontade. Pense nas suas prioridades, meu irmão. E isso só vai acontecer em oração. Por isso eu digo para você nessa noite, ore mais, ore cada vez mais. Porque quanto mais você orar, mais egoísta você deixará de ser. Quanto mais você orar, mais você vai deixar de olhar as coisas pela sua ótica e olhar pela ótica de Deus. Ore mais, até que as suas razões desmonorem diante da santidade do Senhor. E em vez de desistir, de fugir, em vez de querer ir embora, se envolva, meu irmão. Se conecte com o coração de Deus, porque assim você vai ser ministrado. E você vai ter alegria no seu coração. Porque melhor do que obedecer a Deus simplesmente por obedecer, é você obedecer porque você conhece o coração de Deus. E você tem prazer em ver a vontade de Deus sendo feita. E a pergunta que eu faço para você, meu querido, é: a obra de Deus alegra o seu coração? A obra de Deus dá alegria ao seu coração, te faz exultar, te faz sentir alegria? E aí você pode dizer: pastor, sim, alegra o meu coração. E aí ele pergunta: por que você não pratica então? Por que você não obedece? Por que você não prega? Por que você não anuncia Jesus? E isso revela, meu irmão, que alguma coisa precisa ser feita em você. Que você precisa se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, muda o meu coração, até que eu tenha alegria em fazer tão somente a tua vontade. Até que eu me alegre em ver o teu propósito na minha vida. Se esvazie, meu irmão, de si mesmo. Se esvazie dos seus conceitos, do seu achismo. E alegre-se com o Senhor. E busque parecer com Ele. Seja um missionário. Participe com alegria da obra de Deus. Veja Deus operando grandes coisas e grandes avivamentos por meio da sua vida. E seja alegre em ter a honra de participar dessa grande obra que o Senhor está fazendo no mundo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Que de fato essa palavra tenha impactado você. Que não seja tão somente mais uma exposição, mas que isso tenha impactado você, meu querido, porque eu lhe digo que agora vai ter um problema na sua vida. Porque
Deus já avisou. Então, quando ele fizer, você não vai poder reclamar. Então, faça a vontade do Senhor. Deixe de ser Jonas e pareça mais com Cristo. Deixe de ser como esse velho homem, esse profeta chato, e seja como o Senhor Jesus, manso e humilde de coração, que tinha na sua comida e bebida a vontade de Deus. Ele diz isso: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Essa também seja a nossa vontade, pessoalmente falando, como igreja, onde quer que estejamos, que possamos anunciar Jesus, anunciar a glória do Senhor para quem quer que seja, a fim de ver o nome do Senhor ser glorificado. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, por causa da Tua palavra. Ela, meu Deus, é que nos atrai, Senhor, ao joelho. Ela que nos faz, meu Deus, nos colocarmos diante de Ti e revermos, Pai, as nossas prioridades. Pai, nós não queremos, meu Senhor, ser como Jonas. Nós queremos ser como Jesus. Nós não queremos fugir como Jonas, mas nós queremos seguir até a morte, se for preciso, como o nosso Cristo. Nós não queremos, meu Deus, orar e agradecer somente pelas nossas coisas como Jonas, mas também nos alegrar e exultar, porque vidas estão se rendendo ao Senhor. Nós não queremos, meu Deus, fazer as coisas somente por fazer, como os escribas e fariseus, como Jonas, mas nós queremos, Senhor, fazer as coisas por Tua causa, nos alegrando, meu Deus, em ver aquilo que Tu está fazendo por meio das nossas vidas. Nós queremos estar a Teu dispor, Senhor. E, Pai, nós não queremos, meu Deus, agir de maneira terrível como esse homem agiu, se irando, blasfemando contra Ti, mas nós queremos, Pai, nos alegrar, assim como os anjos do Senhor se alegram em ver uma alma se rendendo ao Senhor. Usa-nos, Pai, como Tua igreja para essa obra tão grande. Usa-nos, Pai, para fazer avivamentos, Senhor, aqui em Puxim tão grandes quanto Tu fizestes em Nínive. Porque, meu Deus, o mesmo poder que operou naquele lugar também pode operar, se assim o quiser, neste lugar. Usa-nos, Senhor. Vence, meu Deus, toda a resistência do nosso coração. Vence, Senhor, toda a apatia, toda dúvida, todo descrédito. Vence, Senhor, toda a carne. E triunfa, Senhor, fazendo a Tua vontade em nossas vidas. Meu Deus, que nós possamos abandonar, Senhor, nessa noite, tudo aquilo que não Te agrada. Abandonar, meu Deus, tudo aquilo que nós achamos ser justo. Abandonar, meu Deus, a nossa razão. Abandonar, meu Deus, os nossos motivos mesquinhos, egoístas. E nos levantarmos, meu Deus, para fazer tão somente o Teu querer. Que, Senhor, é esse questionamento que Tu fizeste no final desse livro, Pai. Que nós possamos responder, sim, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, dono da salvação. E nós queremos ser participantes, proclamadores, pacificadores. Nós queremos ser embaixadores desse Rei aqui nesse mundo. Usa-nos, Pai, por favor, em nome de Jesus, nos usa. E faz a Tua obra em nosso meio, convertendo corações e usando-nos, Senhor, agora convertidos, para também levar outros a conhecerem ao Senhor. É o que nós oramos. No nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Deus os abençoe. Nos guarde a sua graça.